Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar um pouco a respeito sobre essa polêmica envolvendo a Gabriela Prioli e que acabou repercutindo em reflexões, em críticas também a outras figuras como Leandro Carnal, como Cortella, entre outras, né? Eu acho que é interessante, assim, várias dessas discussões, né? A primeira delas é envolvendo a questão do São João, que foi onde surgiu essa polêmica toda, né? O que está acontecendo, gente? O São João é uma festa tradicional, né, do Nordeste. Bom, aí você vai, aí entra aquela discussão da Prioli, né, de que havia antes disso, né, lá na Europa e tudo mais. Só que veja bem, o que acontece é o seguinte: quando a gente trata de futebol brasileiro tradicional, né, o futebol brasileiro, a festa junina, o carnaval, a gente está falando sobre como essas coisas elas iniciaram no Brasil, né? A gente não está falando sobre as suas origens antes de chegar no Brasil. A gente fala sobre quando isso chegou no Brasil, como isso, né, foi se modificando a partir dessa cultura brasileira, né? Então, assim, isso é muito importante a gente colocar, né? Porque sempre que se fala assim, tradição do São João, por exemplo, aqui do Brasil, a gente está falando sobre essa tradição desse São João do Nordeste, tá bom? Eu acho que isso é muito nítido em qualquer discurso que a gente vê a respeito dessa questão. Então, assim, ficar tentando, mas isso teve origem não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, isso aí não tem valor nenhum dentro dessa discussão. Entendeu? Tá fora de cogitação, vamos dizer assim, tá fora de discussão, né? Então é uma maneira, na verdade, eu interpreto isso como uma maneira de esconder o real problema, né? Então o que acontece, gente? A polêmica que tá havendo, né? De colocarem axé, colocarem ali outros artistas que não tem nada a ver com a questão de São João, nas festas de São João. E o pior ainda, né? Que houve até um episódio aí com Gustavo Lima, né? Que um artista nordestino, né, tava ali se apresentando e teve que de última hora, né, ficou sabendo que teve que reduzir o seu show por conta do Gustavo Lima, né, e por aí vai, né. Então, assim, gente, o que a gente está falando é da matança de uma cultura, né. A gente está falando da substituição de uma cultura tradicional por uma forma ali mercantilizada, né? Da ideia de cultura, da indústria cultural, né? Ali que são artistas ali, como o próprio Gustavo Lima se tornou, né? Independente de você gostar ou não do Gustavo Lima, eu não estou falando dele como, né, como artista, mas estou falando de como essa indústria cultural ela tenta se impor, né, contra a cultura popular, a cultura tradicional, né? Então esse é que é o real problema que está sendo discutido. Então o que a Gabriela faz é uma coisa ridícula, que é fugir completamente do debate, tangenciar o debate para algo que não tem nada a ver com a discussão. Aí fica num campo abstracionista e tudo mais, né? Nesta questão, né, diante disso, o debate foi levado para uma outra instância, além da instância da indústria cultural, da mercantilização da cultura, né, que é um debate muito importante de ser feito, está sendo muito criticado agora nesse episódio do São João, né, que está havendo uma resistência por parte das pessoas que participam, do povo também que está inserido dentro dessa cultura, que valoriza essa cultura e tudo mais, né? Então, assim, gente, o que acontece? Diante disso tudo, né, houve uma outra discussão, que é a respeito desses pseudos intelectuais aí, Gabriela Prioli, o Pondé, o Karnal, o Cortella, né,
que estão inseridos dentro dessa mercantilização, só que não somente da cultura, mas inserido numa mercantilização dos saberes, né, da filosofia ali. Então eles fazem uma pseudo-filosofia também, né, que é na verdade uma filosofia daquele estilo de coaches, aquele estilo de autoajuda, né? Então eles trabalham muito dentro dessa temática, porque é o que vende livro, é o que faz vender palestras, né? O Cortella, o Karnal, por exemplo, eles fazem muito aquelas palestras empresariais, aquelas palestras para funcionários de empresa, aquele lance motivacional e tal. Quer dizer, é um troço de coaching, na verdade, que não tem nada a ver com a filosofia, né? Se for ver o que os filósofos tentam fazer, na verdade, a maioria deles pelo menos, é nos alertar para a realidade concreta. Tanto que os filósofos, eles geralmente são antissistema, né, gente? Você pegar um Sócrates lá, você pegar os grandes filósofos, Marx, Nietzsche, sei lá, qualquer um deles, porque eles estão batendo de frente com o sistema, eles estão ali tocando na ferida de muita gente importante, dos grandes empresários, dos grandes políticos, por aí vai. Então, assim, a filosofia, na verdade, ela incomoda muito o sistema, ela tende a isso. Só que o que esses caras fazem não tem nada a ver com filosofia. Então eu concordo totalmente aí com quem está dizendo que eles são charlatões, né? Essa é a grande realidade. E assim, para quem está defendendo eles, né? Dizendo, ah, não, são intelectuais, têm uma produção acadêmica e tal. O que eu percebo, gente, pegando alguns exemplos, né? Por exemplo, do Karnal e tal, é que há uma diferença entre a produção acadêmica dele e o que eles fazem nessas palestras, nessas apresentações dele, nos canais deles de YouTube e tudo mais, né? O próprio Cortella também, né? Então, assim, eles praticamente negam tudo que eles aprenderam, e utilizam isso só como um pano de fundo, né? Aquela coisa do título que eles têm, para poder, na verdade, passar aí esses discursos, que são os discursos típicos de qualquer coach que você vê aí hoje em dia na internet, que você vê nesses livrinhos de autoajuda, que é com aquele papo motivacional, dizer que tudo depende de você e tal, e desconsiderar toda uma questão socioeconômica, toda uma problemática, como essa problemática da indústria cultural, como essa problemática da mercantilização do saber, né, que é o que eles na verdade fazem também, né, contribuem nesse sentido. Então, assim, gente, é uma é uma coisa que deve ser combatida, né? Então eu tô do lado de quem está combatendo aí essas figuras e essas atitudes delas, né? Então, assim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o tema desse vídeo de hoje e até mais.